Esse é o tema da ministração do dízimo, dos porcos de nossas vidas. Para a gente entender essa palavra, você pode abrir a tua Bíblia em Marcos 5. É um texto muito interessante que Deus vai falar conosco sobre os dízimos. O tema aqui é a cura do endemoniado de Gadareno. E como que Deus falou comigo através desse texto, aplicando nos dízimos e nas ofertas. Fazendo um resumo breve, esse texto eu acho que todo mundo conhece. Posso fazer um resumo. Então, Jesus estava de um lado do rio e ele passou para o outro lado. Chegando nesse outro lado, ele encontra um endemoniado que ninguém conseguia prender. Colocava cadeias, tentavam prendê-lo e nada o detinha. E ele ficava envolto aos túmulos que tinham ali, pegava as pedras, se machucava com elas. E Jesus, por ter um relacionamento muito íntimo com o Pai, foi enviado, foi colocado no coração de Cristo e para aquele lado onde se encontravam vários judeus. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas aquela região de Gadareno era uma região onde viviam judeus, porque Jesus tinha vindo para eles, certo? Então, Jesus foi naquele lugar para salvar o maior número de pessoas que ele podia. Quando ele chega nesse lugar, olha que interessante no versículo 6. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. Olha que interessante. Quem correu para adorar Jesus? Foi o homem ou foram os demônios? Quem reconheceu a Cristo? Quem adorou? Os demônios. Aquele homem estava possesso. Então, ele por si mesmo, em consciência, em razão, não tinha como ele adorar a Jesus. Mas aqueles endemoniados, aquele monte, aquela legião de demônios que estavam ali, reconheceu o Filho de Deus e foi adorá-lo, certo? No versículo 12, Jesus tem um pequeno diálogo e pergunta qual era o nome, ele fala, ele é uma legião de demônios. E no versículo 12 ele diz assim, e todos os demônios, por isso que eu falei, era uma legião, eram muitos, e todos os demônios lhe pediram dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que possamos entrar neles. Eu nunca tinha entendido essa passagem, por que Jesus tinha permitido que aquele monte de porcos fossem destruídos, sendo arremessados e lanceira abaixo, e caíram e morreram afogados no mar. Eu sempre me questionei isso, mas por quê? Mas por quê? Alguém tem alguma ideia? Por que Jesus permitiu? E aqui Jesus foi ministrando, isso a gente estava voltando dessa nossa última viagem que nós fizemos agora em janeiro, e nós baixamos o áudio do grande conflito. Esse é o capítulo 31, que fala dos demônios, dos espíritos maus. E aí ele começa a ministrar sobre isso, e aquilo foi enchendo meu coração. Porque Jesus tinha ido para salvar não só o endemoniado, mas por meio deste endemoniado, salvar toda aquela região de Gadareno. E aqueles judeus estavam fazendo riquezas e obtendo imensos recursos através de criação de porcos. E a gente sabe, nós somos o Israel espiritual, eles eram o Israel literal, sanguíneo, que fazer lucro ou obter lucros por meio dos porcos era algo que Deus abominava. E eles ficaram tão apegados àquele lucro por meio desses porcos que Jesus teve que retirar deles para que eles pudessem enxergar a graça, enxergar em si a pecaminosidade e enxergasse a graça de Cristo. Mas quando Jesus
aceitando aquela proposta do diabo, daqueles demônios. Por que o diabo, os demônios pediram para entrar naquela manada de porcos? Porque o mundo espiritual funciona através de legalidade. Como eles estavam adorando, e pelo texto nós vamos ver que eles estavam adorando os porcos pelo recurso que eles traziam, então tinha uma brecha aberta no mundo espiritual. Era direito daqueles demônios obterem aqueles porcos. Então quando eles pedem, nos manda para aquela manada de porcos, Jesus tinha a permissão do Pai de mandar, porque ali estava a brecha. E ele queria terminar com aquilo para ver se os olhos daqueles homens voltavam para Jesus. Só que olha o que acontece quando Jesus expulsa o demônio do gadareno. Olha a reação que aquele povo que morava ali teve no versículo 13. Imediatamente Jesus lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000 porcos e eles se afogaram no mar. No versículo 16, e os que tinham visto isso, o que aconteceu com os porcos, contaram-lhes o que acontecera ao possuído pelo demônio e também acerca dos porcos. Versículo 17. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões. Então, em vez daqueles judeus olharem e se compadecerem, uau! Olha o que esse homem fez! Aquele homem que ninguém podia detê-lo. Esse homem, Jesus, o Filho de Deus, expulsou a compaixão, o amor, a alegria pela presença do Salvador. Mas eles não olharam para a graça. Eles olharam para o prejuízo dos seus recursos, das suas finanças, aquilo que eles estavam obtendo, as vantagens que eles estavam obtendo através daqueles porcos. E isso incitou-lhe o coração egoísta contra o Salvador. E eles olharam entre a riqueza e o Salvador, nós queremos a riqueza, e expulsaram Jesus daquelas terras. E aqui fica uma pergunta para mim e para você, nessa noite. Quais são os porcos das nossas vidas que têm expulsado Jesus da nossa vida particular, o chefe de família, como não administrando bem, expulsado do seu lar, da sua casa, como você tem tratado a sua esposa com relação às finanças, os seus filhos, a quem me pede. Jesus já ministrou isso no nosso coração, para que a gente sempre ande com uma provisão, para quem quer que seja, que nos pedir, nós tenhamos o que dar. Outro dia, eu fui pega de surpresa e Jesus me lembrou, eu esqueci de andar com recurso no carro, porque eu fui levar rapidinho o João na faculdade. E é incrível como Jesus nos faz prova daquilo que nós ministramos. Eu ministrei aquilo que eu já estava vivendo, mas eu descuidei. E chegou num sinal, o senhor me pediu, eu falei, moço, eu não tenho nada. O João abriu a carteira dele correndo dentro da bolsa para ver se tinha alguma coisa, ele também não tinha. Eu perguntei, o senhor vai ficar aqui? Ele falou, eu vou. Eu falei, 20 minutos eu estou de volta, que eu vou levar meu filho na faculdade do outro lado, mas eu vou passar em casa e eu volto aqui. E foi exatamente isso que eu fiz, irmãos. Só que ele não estava mais ali, depois eu fui orar ao Senhor, e ele foi uma prova que Deus colocou no meu coração com relação à minha palavra, se eu voltaria com relação à palavra que eu liberei no púlpito. Porque Paulo fala que há um perigo enorme de nós pegarmos e nós mesmos sermos reprovados. E eu voltei e falei, eu nunca quis que você desse para aquela pessoa que eu até pensei, vou passar no supermercado, que ele falou que tinha família, filho, vou comprar uma cesta básica e vou dar algo melhor do que uma pequena porção de dinheiro. E o Senhor diz, eu estava apenas te provando. Eu pergunto quantas palavras sobre essas coisas Deus tem trazido a nós, porque isso é processo de santificação, isso é nascer de novo, como Jorge ministrou com relação às finanças. Quantos têm permitido nascer de novo no coração com relação aos dízimos e às ofertas? As nossas atitudes têm expulsado Jesus da nossa casa?
dos nossos lares, do nosso convívio, assim como fizeram os judeus daquela região? Olha o que a White fala a respeito disso. Um dos demônios que controlavam os sofredores declarou: Legião é o meu nome porque somos muitos. No exército romano, a legião compunha-se de 3 a 5 mil homens. Ao mandado de Jesus, os anjos maus afastaram-se de suas vítimas, deixando-as submissas a Cristo, com inteligência, com poder de raciocínio e dóceis. Você quer saber se uma pessoa está no poder de Cristo quando você repreende ela? Não pode ser sobre qualquer assunto. A docilidade, a submissão à autoridade que está lhe falando e a inteligência da percepção de que é Cristo que fala com ela define se ela está endemoniada ou não. Mas os demônios varreram para o mar uma manada de porcos, e para os habitantes de Gadara, a perda resultante sobrepujou a bênção conferida por Cristo. Ou seja, quando eles contabilizaram o que eles perderam através daqueles 2.000 porcos presos, eles falaram: mas isso é muito maior do que a bênção que podia receber através desse Cristo. Nós queremos que ele saia daqui. Você tem perdido coisas, materiais, amizades, relacionamentos com pai, mãe, com quem quer que seja, por amor a Cristo, por defender a sua lei, a sua obra? Pediram ao médico divino que se retirasse. Irmãos, muitas têm sido as nossas condutas que demonstram que nós somos exatamente como os judeus que moravam em Gadara. Porque nós, com as nossas atitudes, nós expulsamos o médico divino das nossas vidas. Lançando sobre Jesus a culpa do seu prejuízo, Satanás suscitou os temores egoístas do povo e impediu-lhes de escutar as suas palavras. Porque além do coração estar preso ao dinheiro, existe uma outra situação que é gerada com relação a isso, que é o... Cadê? Egoísmo. Irmãos, vou falar uma coisa: se tiver egoísmo na sua vida, Satanás tem poder de suscitar, se levantar contra você por causa dessa palavrinha e te impedir de escutar as palavras do Salvador. Cristo permitiu que os maus espíritos destruíssem os suínos como reprovação daqueles judeus que, por amor ao ganho, estavam criando animais imundos. Se Cristo não tivesse restringido os demônios, ele deu a permissão, mas ele também falou assim, igual falou para Jó, quando Satanás estava reivindicando a vida de Jó para Deus, ele falou: olha, você pode tirar tudo que ele tem, mas não toca. Como havia uma brecha, aqueles demônios estavam falando assim: ó, eles são adoradores dos porcos, eles são criadores em favor do dinheiro. Então, o diabo não só pediu os porcos, mas pediu a vida daqueles que usavam os porcos para ganhos ilícitos. E Jesus restringiu, colocou limite aos demônios. Senão estes teriam arrastado para o mar não somente os porcos, mas também os seus donos. E pode ser, irmãos, que muitas vezes que Deus nos restringe ou nos pede alguma coisa, Ele está impedindo que o diabo venha nos destruir. Além disso, esse evento foi permitido a fim de que os discípulos pudessem testemunhar o poder cruel de Satanás, tanto sobre os homens como sobre os animais, e assim não fossem enganados por seus artifícios. Era também seu desejo que o povo contemplasse o seu poder em quebrar o cativeiro de Satanás, em libertar os seus cativos. Embora Jesus se retirasse, os homens
tão maravilhosamente libertos ficaram para declarar a misericórdia do seu benfeitor. Por isso, a pergunta que fica hoje é uma avaliação que você deve fazer. Quais são os porcos da minha vida? O que tem nos feito apegar tanto que tem nos afastado de Deus? Que tem expulsado Jesus da nossa casa? Que você possa meditar sobre isso. E que a cada palavra de dízimo que tão maravilhosamente Deus tem nos concedido, de forma tão maravilhosa, irmãos, eu medito nisso. Eu nunca vi uma igreja, pode haver, tá? Mas eu não tenho conhecimento de uma igreja que recebe tanta palavra de dízimo de uma forma tão esplendorosa e tão maravilhosa. E aí eu pergunto, se nós temos recebido tantas palavras que são maravilhosas e profundas a respeito de dízimo, será que aqui não é uma concentração grande de pessoas apegadas aos porcos? A manada de ouro? Manada é representação de muitos porcos. Será que Jesus tem visto manadas de ouro no nosso coração? Com esse entendimento, irmãos, aquilo que Deus te pedir, já falei também para vir para o culto com algum recurso, porque caso falte, por ser começo de mês ou final de mês, e se Jesus te der a ordem, você tenha como fazer essa liberação material para refutar o diabo no mundo espiritual. Deus te abençoe para que cada palavra liberada em cada culto seja um momento de meditação e reflexão a respeito da sua vida. Com esse entendimento, vamos passar aos dízimos e às ofertas.